Olá, amigos da missão, estamos aqui mais uma vez no segundo episódio do podcast AmiCast e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga de velhas datas, uma amiga missionária, alguém que entregou sua vida, entregou teu coração para Jesus e tem dado aí o melhor aí no nome de Jesus. Eu estou aqui hoje com a Natália Ferreira. Natália, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Vamos lá. Isso aí. Eu vou deixar a Natália se apresentar para a gente dar início aqui a esse bate-papo aqui. Fala um pouco, Natália. Quem é a Natália? Nossa, se eu vou falar quem é a Natália, acho que a gente vai demorar uns dias. Mas a Natália é uma apaixonada por Jesus. É uma paixão constante, um fogo. A Natália tem um fogo por Jesus, assim, que queima arduamente. Ela tem 33 anos, né? Falar de mim é um pouco complicado. Eu tentei, assim, pensar quem é a Natália. Mas a Natália é alguém que entregou a vida para Jesus, que teve um começo de juventude complicado, mas nada que não conheceu Jesus e não foi transformada de dentro para fora. E é como uma tocha aí no meio desse mundo onde a gente vê muita dificuldade, mas a Natália está aí. Muito bom. Natália, assim, sempre, né, sem bajular, sempre te admirei. Muito obrigada. E nos nossos trabalhos missionários, sempre quando você está em Belo Horizonte, você está agarrado com a gente. Com certeza. E me fala um pouco aí, nos conta um pouco aí como começou a sua chamada, como você entendeu sua vocação, teu ministério. Me fala um pouco aí. Eu cresci na igreja, né, pastor? A gente, assim, vem de uma família cristã, mas é aquilo. Eu cresci na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Porque muitas das vezes a gente está com Jesus ali, mas não conhece ele por completo. Então, eu caminhei com Jesus a adolescência toda, a infância, a menina da escola bíblica dominical e tudo. Porém, por um tempo, eu me desviei do caminho de Cristo, porque eu não conhecia ele, eu conhecia só o movimento cristão da igreja. Então, quando eu conheci Jesus, eu comecei a me envolver com aquilo que de fato Jesus é, porque você conhece ou você reconhece. Eu conhecia. Então, há 13 anos, eu reconheço quem Jesus é. Será que é um pouco, como o Jó falou, eu te conheci. Te conheci de ouvir falar, de envolvimento, de ter que ir à igreja por causa dos meus pais, Você né? sabe que tem uma grande diferença, né? Sim, do crente tem. que envolve do crente que se compromete. Pronto, essa é a questão. Você vai ao culto ou você faz o culto? Então, eu ia ao culto por causa da questão familiar. Que o jovem ele é levado à igreja muito pelos pais. Sim. Isso aí é normal E necessário. acontecer. Necessário. Eu acredito que é muito necessário. E acontece dentro dessa caminhada de transformações, porque vai a salvação individual, né? Vai da gente. Então, eu conheci e reconheci há 13 anos. E, diante disso, eu fui para o seminário, vamos fazer seminário, vamos envolver no que Jesus é, né? E dentro do seminário, eu fui fazer uma escola de missões. Que aí eu fui estragada na escola de missões, eu falo que eu fui estragada. Porque eu tenho a vida antes da escola de missões e depois da escola de missões. Porque eu envolvia com missões, assim, eu só ia lá, entregava meio tempo e voltava para a minha vida normal. E na escola de missões eu entendi que eu precisava fazer algo além daquilo que era só uma experiência. Eu precisava fazer além de uma experiência. Eu precisava viver aquilo integralmente. E foi, assim, um despertar. Eu acho que Deus, ele não quer chamar você para uma água somente no joelho, uma água somente no ombro. Ele quer que você mergulhe. Então, eu mergulhei. Benção. Amém. E você fez escola de missões aonde? Fiz Quantos anos é isso? Isso já tem o quê? 7 anos. 7 a escola anos. de missões. Porque tem 9 anos que eu vivo missões. Mas há 7 anos eu vivo integral. Então, há 7 anos atrás, eu estava no Jardim Gramacho, no maior lixão da América Latina, desativado, entre aspas, e vivendo ali dentro daquela comunidade 18 dias
no Integral, Qual estado que fica? no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro. E vivendo ali com o pessoal do Amor em Ação. E aquela comunidade me impactou. A situação daquela comunidade me impactou. O que eu podia fazer mais? Então, foi ali depois de Jardim Gramacho. Foi ali seu encontro ali com Deus ali. Ali, de fato, eu entendi quem que é o Deus missionário, que ele constrói pontes de amor. Um bate-papo, podcast, DJ Cast, eu estava conversando com eles lá e ele disse que a minha chamada foi também um dia passando de madrugada na Cracolândia, no centro de Belo Horizonte, onde o Espírito Santo falou comigo que ele era meu lugar. Ou eu ia voltar para aquele lugar ali para resgatar aquelas pessoas, ou eu voltaria para ali para usar droga novamente. Aquilo me causou um mal, uma angústia sem precedente. E buscando a Deus, o Senhor me direcionou para estar trabalhando com essas pessoas com a gente trabalha até hoje. Até hoje. Eu falo que a gente começa a olhar para a situação de algumas pessoas na rua, nos prostíbulos, a gente fala assim, eu poderia estar ali. O meu inimigo o plano do meu inimigo era que eu esteja ali. Mas eu posso estar ali levando aquilo que eu carrego, a luz de Cristo. Verdade. Ou você vai estar ali com a treva, ou você está com a luz de Cristo. E é melhor estar com a luz de Cristo. Não, eu frequentei Biqueira, Cracolândia, frequentei isso 15 anos, tempo integral, quando eu usava droga. Hoje eu frequento já há 20 anos, tempo integral, para resgatar. Eu falo que a gente é transformado para ser agente de transformação, né? Porque mesmo. Primeiro Deus faz em nós. Sim. Porque a minha adolescência não foi fácil, né? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Mas eu falo que hoje eu sou fruto da oração do joelho da Jussara. Ela foi uma mãe que eu chegava muito difícil em casa, muito bêbada, muito doida. Ela tinha um prato de comida e uma toalha para me tomar banho. E hoje a gente vê que isso não é a realidade de todo mundo. Sim. Essa é a realidade de poucos. Mas a minha mãe, ela brigava não comigo, ela brigava com quem podia resolver o meu problema. Ela brigava com Deus. Ô, Deus, você não vai fazer nada, Deus. Você não estava vendo? Deus estava vendo. Até que esse Deus que estava vendo transformou. Então, deixa eu recapitular aqui. Você nasceu, foi crescido no Evangelho, se afastou dos caminhos do Senhor. Sim. E ele te procurou e te achou, te perseguiu. Falou assim, vamos dar um sacode. eu recebi uma palavra de uma mulher uma vez, no meio da rua, eu estava voltando num baile muito bêbada. Ela falou assim, dá descanso para Deus. Eu falei, uai, dá descanso para Deus? Ele tá cansado? Mas ele você tá. Eu ainda era muito doida, pastor. Eu falava que isso era muito doido. Então, por isso que essa intensidade de viver em Cristo, eu vivo intenso, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. Todos os dias lá no mundo, a gente vive um dia. E se a gente morrer naquele, a gente sabe que a gente vai direto para o inferno. Então, hoje, eu tenho essa convicção de que ele mudou a minha vida. Para que a minha vida seja algo aqui na terra que resplandeça a ele. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, ele fez em mim. Então, esse mesmo Deus que fez em mim, ele precisa e necessita que as pessoas vejam o que ele fez em mim. Mateus vai dizer assim que... Mateus vai dizer, brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não tem problema nós aparecer. Aliás, é a intenção de Deus e propósito de Deus que sua igreja apareça. Ele disse, como pode esconder uma cidade sobre um monte? Não tem como. É impossível. Né? Uma luz, uma vela, uma lamparina... Não tem como colocar ela aqui debaixo. Você não põe ela debaixo, você coloca no alto para que ilumine toda a casa. Então, é propósito de Deus que a igreja cresça, que a igreja apareça e que reflita Jesus. Talvez um dos grandes desafios hoje do sistema, e o sistema hoje ele trabalha com a imagem, né? A gente começou lá pelo Orkut, Facebook, o Instagram, e vai vir outras redes sociais aí, onde explora a imagem das pessoas. E nós estamos aqui para explorar a imagem. Sim. Né? Esse aqui é uma ferramenta poderosíssima para divulgar o Evangelho. Eu falo também assim, que o testemunho que serão gravados aqui, que serão falados aqui, eles não têm o poder de transformar ninguém, mas ele tem o poder de incentivar alguém. Né? O nome desse bate-papo hoje, por exemplo, é o desafio do ID, o desafio de cumprir a missão.
Então, a gente precisa, sim, de aparecer, nós precisamos, sim, mas de não roubar a glória de Deus. O desafio dessa geração é esse. O próprio João disse, né, que ele cresça e eu diminua. Sim. Nós estamos falando a voz que clama no meio do deserto. Alguém que era nascido de mulher não é maior que João. E ele se diminuiu para que Jesus aparecesse. Eu vou até um pouco além, porque depois que Jesus foi glorificado, não tem mais para ninguém mais crescer. Não tem Então, jeito. Não tem mais para ninguém crescer. Vai para onde? Se é Jesus e pronto, acabou. Pronto, não tem para, né? Então não tem para ninguém mais crescer. Quando João ainda disse isso, tinha todo um fundamento, uma necessidade. Hoje não precisa nem dizer isso mais, porque hoje não tem como mais ninguém mais crescer. Ou Cristo é refletido em nossas vidas, ou será nós. E nós, a inclinação da carne. A inclinação da carne é maligna, né? Então, porque nós somos homens caídos em Adão, ressuscitados em Cristo. Ou Cristo reflete em nós, ou Adão caído vai refletir. Não tem meio termo, né? Ou é ou não é. Ou é ou não é, exatamente. E hoje, usar essas ferramentas que estão disponíveis para o reino é o que nós precisamos como igreja. Sim. Eu acho que a igreja ela precisa tomar o lugar de honra dela, é de mostrar quem Jesus é. Então, quando a igreja toma esse lugar, isso é nosso, nós vamos usar para que o evangelho cresça e apareça. Amém. Glória a Deus. Natália, que bom estar aqui com você. E eu queria também fazer umas perguntas, né, para você, assim, dando continuidade aqui. Então, você fez lá Escola de Missões. Seminário Cristo para as Nações. Foi Cristo para as Nações? Isso, Ah, Cristo que bacana. para as Nações. E foi nesse meio do Cristo para as Nações que eu fui fazer só uma viagem de férias missionária. Eu mais uma amiga, vamos. Ela, no primeiro momento, ela falou, vamos para uma escola de missões em Vitória. Eu falei, vamos, pagamos. O que é isso, escola de Missões escola em de Vitória? férias? Não, Escola de férias. Eles ficam 15 dias, a gente recebe... Aí no período de férias? No período de férias. Ah, sim. Missionários vêm com seus testemunhos, com palestras. Entendi. E a gente faz um prático na comunidade. Então, nós envolvemos com aquilo que a base missionária faz. Sim. A escola de férias foi o envolvimento com outras pessoas que estavam Você fez Jocum também? Fiz Jocum. É TED? É TED. Só que na metade da TED eu também não finalizei a TED. Antes de eu casar, eu queria fazer a TED. E aí foi que eu descobri que a Adriana tinha que ser minha esposa. Eu era solteiro e eu ia para um país, para Nicarágua, fazer um curso na Nicarágua, uma TED na Nicarágua. E logo a Adriana começou a congregar na mesma congregação que eu estava congregando. Não, calma lá. E eu já tinha toda essa vontade, né, de morrer por Jesus. Porque eu não tinha amor pela vida própria. Eu não tinha amor por mim. Eu não tinha amor nem pelos meus pais. Eu não tinha amor por nada. Aí Jesus me deu amor pela vida, amor pelos meus pais, amor pelo Evangelho. E eu queria morrer por Jesus, mas eu não queria morrer só. Eu não queria morrer só carnalmente, entregar minha vida. Não, eu queria morrer fisicamente também. Eu lembro que eu fui na Jocum. Na época, eu estava tendo a guerra no Afeganistão. Eu fui no congresso na Jocum. E chegou lá, eles precisavam de 30 missionários para ir para o Iraque. Praticamente para morrer, né? Então, estava tendo guerra no Afeganistão, guerra no Iraque. Na verdade, não era Afeganistão, na verdade, era no Iraque. E aí, eu lembro que na época levantou a mão uns 80 missionários. Vamos morrer. E aí, porque eu iria para morrer mesmo, e alguns morreram. E aí eu queria ir. Aí eu falei, não, você só pode ir quem é aluno da ETED, quem está cursando, tal, quem já tem algum... Né? Eu falei, então eu quero fazer. É uma bagagem. Eu fui procurar para me fazer a TED lá na Nicarágua. Quando estava me organizando, a Adriana entrou na igreja e eu comecei a conversar com a Adriana sem nenhuma pretensão ali. E é interessante que quando eu falei com ela que eu queria ir para a Nicarágua, ela trouxe para mim uma apostila. Ela fez uma pesquisa de tudo. Eu falei, essa menina é diferente. Encadernou e me entregou. Já prontinho. Prontinho. E eu mesmo estava vindo para o país e não tinha feito essa pesquisa tão a fundo. Eu lembro que, por eu entender, desde quando o Senhor me resgatou, quem eu deveria e queria ser em Jesus, então eu punha muita menina para correr. Eu preferia ficar solteiro. Eu preferia ficar solteiro do que
me envolver com alguém que não tinha uma pegada missionária. E eu lembro quando alguma moça chegava perto de mim e falava, o que você pretende da vida? Eu falei, eu não quero nada, eu não quero ter casa, eu não quero ter carro, eu quero morrer para Jesus, eu quero ir para o Iraque, quero ser degolado por Jesus, eu quero morrer. Eu punha todo mundo para correr. É engraçado eu falar isso, porque alguns irmãos acharam até que eu era gay, porque todas as irmãs que chegavam para conversar comigo... Não é que eu não queria, elas corriam, né? Eu conto isso para a Adriana, a gente fica rindo. E a Adriana foi diferente. A Adriana foi tão diferente que o primeiro presente que ela me deu foi uma blusa de frio. Aí confirmou, como namorada. O primeiro presente que ela me deu foi uma blusa de frio. E eu dei essa blusa de frio 2 dias depois para o morador de rua. Tava muito frio. E aí, tava muito frio. Eu dei a blusa de frio para o morador de rua e falei para ela, Adriana, sabe aquela blusa que você me deu? Não sei se foi na sexta ou no sábado. Foi dia dos namorados. E ela... mulher que nem Google, né? Deu um monte de sugestões. Você perdeu, você deixou no ônibus, você sujou, você tal. Não, eu dei para um morador de rua. E ela disse, não tem problema. Não tem problema. Eu te dou outra blusa. Eu te dou outra blusa. Eu falei... confirmou que era ela, né? Caraca. Essa aí. Essa menina aí que eu quero do meu lado. E você vê que a Adriana, ela é totalmente voltada, envolvida com missões hoje. Não, ela é comprometida. Ela é comprometida. Comprometida. A Adriana chorou quando fechou a casa de recuperação de homens. A Adriana chorou quando fechou a casa de recuperação de mulheres. A Adriana chorou quando nós fechamos os projetos de criança, né? Uma hora nós fechou por falta de recursos, outra nós fechou por documentação, problema com a prefeitura. E, na verdade, tudo é um propósito de Deus, para nos fazer crescimento e talvez para testar os nossos corações. Deus, eu falo que Deus não é gente. Não. Deus não é gente. Não mesmo. A gente é gente, Deus não é gente. E ele faz um mover para que o plano dele seja cumprido na plenitude, que a gente não entende. Mas ele sabe, ele tem um controle, né, pastor? Então, esse Deus que não é gente, ele tem um controle de todas as coisas. Então, nós temos que viver... eu falo, quando eu fui para o Integral, eu queria dar uma lista de compras para Deus. Eu falei, olha... Deus. Nos fala um pouco como foi essa virada de chave para você entrar 100% aí na missão. Então, eu queria dar uma lista de compra a Deus, como eu estava dizendo, né? Falei, Deus, então agora eu vou ser missionária. Fiz escola de missões, eu entendi que o Senhor tem me chamado. Eu entendi. Agora eu vou ser missionária. Tá bom. Vou ser integral. Vou largar meu emprego, vou largar tudo. E comecei a fazer a minha lista. Eu vou trabalhar com missões no Chile, viu, Deus? Sabe por quê? Porque eu orei pelo Chile. Deus me deu o Chile para orar. Só que aí eu não queria só orar, eu queria ir para o Chile. Mas muitas das vezes Deus vai te dar algo para você fazer somente uma oração. Mas aí você quer enfeitar o negócio. Mas Deus, ele mandou você só orar. Então a gente tem que entender isso. O que Deus está mandando eu fazer? É orar? Então ore. É ofertar? Então oferte. É ir? Então vai. Se Deus mandar fazer os 3, faz os 3. Mas para o Chile, Deus só estava mandando eu orar. Eu queria ir para lá e morar em missões lá. Porque eu falei, eu vou trabalhar com as crianças no Chile, morar em missões e vou viver o Chile. Mas nesse meio termo aí, aconteceu uma ligação. Nath, vamos no sertão, vamos conhecer o sertão, vamos conhecer o sertão. Eu, não vou, porque já estou com a passagem comprada, com a base missionária feita e vou para o Chile. Só que ela não desistiu, a ligação ela foi esperta. Eu sou uma pessoa muito obediente à liderança. Então, ela foi na minha liderança, né? Alguém que eu tinha como líder na minha vida. Olha, a Natália precisa ir no sertão, conhecer o sertão. Então, conversa com ela. Aí, então, teve a segunda ligação. Então, aí essa segunda ligação falou assim, vai no sertão. E eu disse, tá bom. Com raiva, né? Porque a gente... eu vou gastar dinheiro. Qual região do sertão? Nordeste, na região do Ceará, na cidade de Tarrafas. Mas eu cheguei em Juazeiro do Norte, porque também tem a parte do Juazeiro do Norte. E pisei no sertão de ônibus, 3 dias de viagem. Fui de ônibus, pastor, porque de avião não tem como desistir, né? Vou pular de paraquedas lá de cima, não tinha jeito. Mas de ônibus tinha como desistir, tinha como voltar para trás. Então eu fui com essa intenção, mas eu fui até o Juazeiro do Norte. Eu cheguei em Juazeiro do Norte, Deus falou comigo assim, você me deu uma lista de compras. Mas a sua lista de compras não é aquilo que eu quero que você faça. Aqui é o lugar que eu quero que você esteja. E agora?
Tinha tudo uma programação. Então, eu tive que desistir da minha programação e viver a programação do céu. Porque a gente não ora assim na terra como no céu. Sim. Então, a terra vai fazer aquilo que já está feito no céu. Então, saí do meu plano e vivi o plano de Deus. O sertão, o Nordeste, Juazeiro do Norte, Ceará. E é isso. E você começou lá fazendo o quê? Com Aí quem? eu pensei assim, o que eu vou fazer nesse lugar? Aqui em Belo Horizonte, depois da minha transformação, depois de todo o processo, o Senhor me deu um emprego, uma profissão. E eu era cabeleireira num salão de beleza, no Padre Eustáquio. Eu amava aquilo. Eu tinha a minha convicção que meu campo missionário era ali, porque de fato era também meu campo missionário. Toda vez que você se relaciona com pessoas, você está se relacionando com o seu campo. Porque missionário vai, mas também missionário está. Sim. Então, onde nós estamos, nós revelamos que Jesus é. Então, no salão, a gente tem pessoas o dia inteiro. Então, ali eu falava de Jesus o dia inteiro com as meninas, a gente conversava. Tinha até clientes minhas que chegou aí no acampamento da minha igreja, que eu achei a coisa mais doida. Enfim, aí cheguei lá no sertão, pro Integral, e falei, o que eu vou fazer nessa comunidade? Eu tenho uma profissão, eu tenho mulheres, eu tenho uma ferramenta. Então, o que eu fui fazer naquela comunidade foi ensinar aquilo que eu aprendi, que eu sabia fazer na prática. Fui fazer um curso de cabeleireiro para aquela comunidade. E quem é aquelas mulheres que estavam naquela comunidade? Mulheres que não tinham um emprego, que muitas eram analfabetas, que não tinha um cuidado pessoal, porque o curso de cabeleireiro não foi só para ela ir para o mercado de trabalho, não, foi para ela cuidar de si. Porque onde Jesus chega, ele transforma o ambiente por completo. Nós, que conhecemos ele, sabemos que ele muda até o nosso físico. Que ele muda até a nossa mente de dentro para fora. Então, o físico é mudado. E eu fui lá e comecei, né, com o curso de cabeleireiro, com as mulheres do curso de cabeleireiro. E como que eu ia falar de Jesus com o curso de cabeleireiro? Ah, minha filha, até hoje eu fico pensando, como que foi aquilo? Como foi falar de Jesus no curso? Quem fez a gente? Quem nos formou? Quem nos criou? Foi Deus. Então, é só falar que o seu cabelo é de Deus, a sua imagem é de Deus. Então, você tem que cuidar da imagem que é de Deus. Então, foi assim. Então, o curso de cabeleireiro lá foi a ferramenta missionária. Você começou como professora. Como professora. Aí foi todas as minhas habilidades na igreja, de dança, de teatro, eu fui envolvendo também com a comunidade. Então, tudo aquilo que eu aprendi aqui, que a gente faz no culto diário, a gente vai fazer lá. E nosso Deus é um Deus de relacionamento. Sim. Então, a parte mais importante para mim na missão é se relacionar com a comunidade. Vai tomar um café, vai conversar. Então, o que eu mais fazia, eu me relacionava com aquelas mulheres, com a comunidade em si. Ô Natália, há um equívoco também no nosso meio de entendimento, que as pessoas acham que missão é só indo, né? No teu caso, às vezes no meu, e tantos outros. Você falou uma coisa muito interessante. Missante é ir e estar. Tá. Né? E outra coisa também que eu acho assim, que a gente precisa de mudar, porque falar de missões não é fazer missões. Falar do ID não é ir. Aliás, uma tradução do ID também é indo, né? É porque indo... Tá no imperativo, né, pastor? Ide. Então, você vai andando pelo caminho. Mas o que eu estou dizendo é que no original da palavra, no grego, esqueci que agora, é indo. Então, ou seja, você vai testificando, indo você vai pregando, indo você vai anunciando as boas novas. E você vai revelando quem ele é. Quem ele é. E tem também um grande equívoco também, assim, nos nossos dias, que a igreja fala, né, muitos missionários, eu também já falei isso, até o dia que eu entendi que o sair para fora não é sair para fora das quatro paredes, que o sair para fora é sair do sistema do mundo. Saindo do sistema do mundo, você já está fora deste mundo, anunciando o evangelho com a sua vida, com o seu estilo de vida. E voltando aqui, e como foi lá com você lá, depois desse processo lá da escola,
Me conta um testemunho assim, marcante, Testemunho marcante dentro da escola. do curso. Uma menina, ela disse, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Por que que ela falou isso? Porque ela já tinha uma vida de eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou só isso aqui. Então, quando o evangelho chega através de um curso e a gente ministra na vida dela esse curso, ela muda a fala. Eu posso, Deus me ajuda e eu vou conseguir. E Jesus está aqui. Então, um lugar de escassez, uma pessoa que não tinha uma perspectiva de vida, que não tinha sonhos, que não tinha nada, que vivia uma vida ali e pronto, só vivia, não existia praticamente. Então, essa mulher, ela vem e eu pego e falei, não, eu tenho... Qual era o perfil dela? Casada, solteira? Solteira, pobre? mãe de filhos e trocava muitas das vezes o dinheiro por sexo. Essa menina... Isso é bem comum lá na região. Porque, infelizmente, a fome, a sede, os escassez. problemas e a potestade do lugar. Porque muitas as pessoas acham que o sertão é idolatria. Não, o problema do sertão nunca vai ser só a idolatria. É um dos. Mas é a potestade que domina aquele lugar, que é a prostituição. As pessoas são muito promíscuas. Não só lá, mas lá é algo tão, assim, natural, se torna até cultural da cidade. A troca. As meninas trocam um rolezinho de moto para um sexo. Vou dar uma volta de moto, você me leva ali na esquina e volta comigo, que eu te dou o meu corpo. Isso é normal. Sério? É. E não é só as mulheres mais velhas, as de 18 para cima, não, é todo mundo. É geral, é uma coisa assim, absurda. Então eu pego essa mulher sem perspectiva, essa mulher que não tem sonhos, essa mulher que se vende, às vezes, para comprar um prato de comida, se vende para ter alguma uma renda. Eu pego ela. Mas ela não consegue fazer uma escova, ela não sabe, ela não tem nem ali uma vontade de aprender. Eu falei, não, eu tenho que pegar na mão dela, porque a geração vai ser mudada. Então, eu comecei a tratar ela no pessoal, eu e ela. E ela se tornou a minha melhor aluna. E no dia que ela desceu as águas, eu falei assim, tá descendo uma mulher, falei o nome dela e tá subindo outra mulher. E o nome dela já era um nome triste. O nome que ela carregava de batismo já era um nome triste. Eu falei, não, tá descendo fulano e tá subindo ciclano, porque a ciclana que tá subindo é uma ciclana transformada e com uma profissão. Porque ela ganhava dinheiro com o corpo, hoje ela ganha dinheiro fazendo escova, prancha, progressiva, hidratação, e ela tem um salão. Uau! Então, ela foi a pessoa que se transformou. Se de todas que fez o curso, ela valeu a pena. Porque é por um, né? É. A gente vive por um. Por um. E ela hoje, ela fala, eu fui aquela prostituta que derramou nos pés de Jesus e ele falou comigo. E para mim já valeu a pena ter largado meu emprego, que eu tinha um salário muito bem, ter largado a minha casa, ter largado tudo, ter renunciado à família, porque eu sou uma pessoa muito família, né, pastor? E eu amo estar com meus irmãos, que eu tenho 4 irmãos abençoados, eu amo eles, viu? Eu te amo, viu, Vitor? Ramon, Fernando e Sara. E eu não vi os meus sobrinhos crescerem, mas estar com essa mulher, isso tudo vale a pena. Ver ela dentro do seu próprio salão, ver ela ganhando seu próprio dinheiro com o trabalho, isso vale a pena. Então, essa transformação de ver as pessoas crescendo é o que Jesus quer. Jesus quer que as pessoas se convertam, sim, mas ele também não quer passar só na salvação. Sim. Ele quer uma transformação geral. Na verdade, eu falar de mim. Esses dias eu estava ministrando para um grupo de moradores de rua, no Banho Solidário, e eu disse para eles o seguinte, Jesus ele não quer só te transformar, ele não quer só te mudar, né? Jesus ele quer te matar para que ressuscita um novo homem. Porque, olhando para mim, hoje,
Jesus não pegou um porquinho sujo, feio, fedorento e deu um banho. Não, Jesus pegou um porco, que era eu, tirou da sarjeta, do barro podre, da sujeira, da lavagem, da imundícia, pegou esse porco e transformou esse porco numa ovelha. Hoje eu sou uma ovelha de Cristo. Então não tem como eu voltar mais para trás, porque não tem como, porque a ovelha não gosta de lama. A ovelha não gosta de sujeira. A ovelha gosta de ficar... ovelha não gosta de lama. A ovelha gosta de ficar próximo do seu pastor. Então eu quero ficar próximo do meu pastor. O Senhor ele só não é o meu pastor, ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Então quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor, o Senhor, meu dono, é o meu pastor. Ou seja, o meu dono é que me conduz. Eita. Então Jesus ele não me tirou só da lama. Não, ele acabou com a raça daquele porco e transformou o porco numa ovelha. Aí, uma coisa que eu lembro muito é... A gente não pode ficar brincando de roleta russa. Sim. A gente tem que se matar, né? Mete a bala na cabeça, morre e nasce de novo. Essa frase, pastor Jackson, marcou minha vida. Eu nunca mais esqueci. Para de brincar de roleta russa. Mete a bala. Você falou isso num congresso. E de fato é isso. A gente tem que parar de falar assim, não. Vamos explicar isso aqui para as pessoas. Depois pega esse corte e fala que a gente está fazendo apologia. Explica aí. A questão é porque... A Bíblia diz que nós devemos, quem quiser seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Tomar a cruz significa morrer, porque ninguém nunca que carregou uma cruz naquela época... Sem morrer. Estava condenado à morte. Então, trazendo essa... Por que hoje é tão difícil nós tomar a nossa cruz e seguir Jesus, que é um caminho de morte, um caminho sem volta? Porque nós não entendemos a sentença da cruz. Então, não entendendo a sentença da cruz e trazendo para nossos dias hoje... É brincar de roleta russa. Brincar de roleta russa. Eu vou até a metade. Não tem como caminhar com a cruz até a metade. Jesus, ele começou na Via Dolorosa e foi até o Calvário. Então, se nós trazemos a mensagem da cruz para os dias de hoje, seria um revólver, seria uma arma. Então, né, não fica brincando de roleta russa. Se mata logo por Jesus, transforma a sua vida... E segue Jesus. Porque outros precisam crer. E para que outros possam crer, é necessário morrer. Sim. Se outros precisam crer, você vai morrer para as suas conquistas, você vai morrer para os seus desejos e vai viver pelas conquistas do reino, pelos desejos do céu. É verdade. Porque o céu, ele quer que todos creiam. Ele quer salvação. E nós somos agentes de salvação, né? Jesus nasceu por todos, né? Por todos. Deus ele não amou os evangélicos, não amou Israel. Deus amou o mundo. Então, Deus não amou Israel. Deus amou o mundo. E lá, eu estava falando isso ontem com um amigo, e lá, quando ele chamou Abraão, quando ele separou Abraão, ele falou, Abraão, você será pai das nações. Nações. Tribos, nações... Branco, preto, verde, amarelo. Em ti serão benditas todas as nações. Então, Deus começou através de um homem para alcançar a todos. Deus começou através de Jesus para alcançar a todos. Então, essa é a proposta de Deus, que nenhum se perca. E hoje nós vemos, eu respondi várias vezes essa pergunta, por que o sertão? Por que não Belo Horizonte? Por que lá? Uns foram chamados para Jerusalém, outros vão ficar em Samaria e outros vão para o confim da terra e está tudo bem. Sim. E todos nós recebemos uma missão. Quem foi, quem ficou, todos recebemos a missão. Porque a partir do momento que eu levanto a minha mão dentro de uma igreja e falo, Senhor, eu te aceito, eu estou aceitando tudo que Ele é. E Ele é um Deus missionário. Natália, agora você não está mais no sertão, você está agora esse tempo em Belo Horizonte. Qual que é os próximos passos? Qual que é os próximos planos? Para onde Deus está te direcionando? A missão no sertão ela tem começo, meio e fim. E muitas das vezes o missionário que vai, pastor, para o campo missionário, ele tem que entender que ele não é raiz ali, que ele é só semente. Se ele ficar achando que aquilo é dele, é sobre ele. Aí já não é mais sobre Jesus. Se eu sair daqui, não vai funcionar. Não, nós temos que ir revelar Jesus, ser aceito, as pessoas crerem e as pessoas começarem agora a ser os missionários naquela terra. Então, foi assim no sertão. Falo muito que o trabalho missionário é um trabalho apostólico, né? Vai e fica o tempo que tem que ficar, mas tem outros lugares. Então, eu
fiz o meu trabalho lá de 6 anos, que era somente um, né? Mas era um na minha cabeça, mas na cabeça do céu já era 6. Então, a missão ela foi entregue para a comunidade e eu volto para casa. No dia que eu volto para casa, eu encontro com uma missionária e ela disse assim: você vai para a África. Eu falei: vou, deixa Deus tratar. E Deus trata. E eu fiz uma ligação para essa mesma missionária, Midian Toane. Ela falou comigo assim: a Larissa está te esperando. E nós precisamos alinhar. Você vai para a África, no Congo. Tá com passaporte? Tá com passaporte. Porque missionário também tem que se organizar, né, pastor? Sim, sim. As pessoas querem ir para a missão, não ter organização. Nosso Deus é um Deus de organização. Ele não faz nada desconexo de uma hora para outra. E ele também não pega ninguém do nada. Ele escolhe Nada e capacita. Nada do nada. Nada do nada. Ele não é Deus de acaso. Sim. Então, ele escolhe, te capacita, te dá as ferramentas, mas ele usa aquilo que você já tem. Então, eu fiz, né, o passaporte e eu recebi essa intimação. Há algo para fazer no Congo. E Deus te chama. Sim. Porque o missionário, ele tem que estar... eu tenho que fazer... Eu vou orar aqui para Deus confirmar. Para que Deus vai confirmar se ele já escreveu? Qual o idioma do Congo? É o francês. Francês. Então, já estou aí tentando falar um bonjour. Pelo menos o Pai Nosso vai sair. E Deus é tão bom que do lado da minha casa tem uma haitiana que fala francês fluente e é crente. Cat. E ela vai me ajudar. Então... Essa questão de perguntar a Deus para confirmar, eu acho isso interessante, porque... Eu lembro quando a primeira vez que a gente foi abrir a casa de recuperação, nós já tínhamos lá 8 a 10 moradores de rua sendo cuidados em uma casa de recuperação parceira. Uhum. E a gente começou a ter alguns problemas com a diretoria ali e tal. E aí apareceu um sítio para a gente alugar. Eu fui conversar com o meu pastor na época, o pastor Rogério. E eu falei: pastor, nós estamos querendo abrir uma casa de recuperação. Aí ele disse assim: mas que bom, Jackson, e tudo. Eu falei: você acha que é de Deus? Ele falou: lógico que é de Deus. Tá escrito, gente. Se não fosse de Deus, se eu gosto de abrir um boteco para vender cachaça, uma biqueira para vender droga, não é de Deus, não, mas recuperar pessoas, salvar pessoas Sempre é de Deus. Quando eu falo sobre a questão da confirmação, a palavra de Deus já fala: ide e pregai. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se não tem quem vai? Então, para que eu vou pedir confirmação de Deus para para ir para uma nação, se Ele já deixou escrito? Se Ele já me chamou para o integral? Se eu já vivo isso? E se isso já está dentro de mim? Se isso eu já carrego isso? Eu vou ficar na minha casa vendo televisão? Porque é a única coisa que eu posso fazer hoje, porque eu já queimei as carroças, eu não tenho emprego, eu não tenho casa. Ficar lá na casa da minha mãe vendo televisão, mais ela... É para isso que Deus me chamou? Não. Eu preciso de confirmação para ir para a missão ou para ficar na minha casa. Desafios. Qual dos maiores desafios que você já enfrentou? Crises espirituais, emocionais? Me fala um pouco aí. Essa parte é a parte que ninguém conta, né, nas redes sociais. Porque o missionário não fala, mas todo missionário ele mata um leão, um urso e ainda aguarda o gigante para mais tarde. Isso tudo num dia só? Tudo num dia só. O leão... Essa expressão, matar um leão todos os dias... Não, o missionário não mata só o leão, não. Eu falei para um amigo meu, falei: rapaz, essa selva sua só tem leão, você não vai mudar de fase, não vai chegar no urso, não vai chegar no gigante. No caso do missionário, já pega tudo num dia só. No mesmo dia. Então, o leão que a gente enfrenta é o relacionamento com o outro missionário. Porque nós vivemos em uma cultura diferente, a gente é missionários de vários lugares, que vivem culturas diferentes, criações diferentes, pensamentos diferentes, mas a gente tem que se conviver. Então, esse é o nosso leão. Vamos matar ele, porque se esse leão não morrer, a gente não consegue fazer missões. Porque a dificuldade não é com a comunidade é o contrário, é a coisa mais fácil de lidar. É um desafio de ideias, de estar junto, né?
É o relacionamento. Relacionamento. Porque eu sou extremamente organizada, eu vou encontrar uma pessoa que não é organizada, então eu vou ter que ajudar ela a ser organizada ou eu vou ter que fingir que eu não estou vendo Você é a bagunça. organizada? Eu sou extremamente organizada. Sério? É tudo no lugar, o guarda-roupa tem que estar aberto, tem que ver tudo. Você toque, Natália. A pia da cozinha, você tem que lavar a vasilha, você tem que guardar, secar e você tem que guardar. Se ela ficar lá, ela me estressa. Pastor, passar pano em casa. Não, vamos varrer, passar pano com rodo, não com pé. Enfim, tem umas coisas assim no campo missionário que você tem que morrer. Então, esse é o leão, relacionamento. O urso é a solidão, que te abraça, a falta da família, a falta, né, muitas das vezes, de um contato com alguém que você cresceu. A falta de casa. Esse é o urso que te abraça. E o gigante é o financeiro. Que não era para ser gigante. Esse é o maior desafio financeiro, porque a igreja ainda, muitas das vezes, não entendeu que é ela que sustenta o missionário, é ela que cuida do missionário. E a igreja tem condições, porque ela tem um dono, e o dono dela é do ouro e da prata. Sim. Então, o nosso gigante, ele debocha da nossa cara. Como o próprio gigante debochou de Davi, né? Falou, ô Golias, né? Eu sou Golias, você vai me matar? Então, nosso maior gigante é a igreja entender que o missionário precisa do financeiro para ele comprar pasta de dente, sabonete, para ele comer, para ele comprar roupa, porque o missionário não tem que andar rasgado, o missionário tem que viver bem, porque ele trabalha para um Deus vivo e eficaz. Amém. E Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Eu sempre digo que missionários não precisam de elogios, missionários precisam de recursos para fazer a missão. Qual que eu vejo um problema hoje, Natália? Eu pastorei a igreja por 9 anos. Qual que é o problema que eu vejo hoje, assim, muito grande? É que nós ainda não entendemos que há um rei e um reino. E que o reino tem um rei e que o rei é soberano. As pessoas elas não entenderam que o recurso que entra, se nós temos só um rei, se nós temos um reino, então tudo que acontece no rei, com o rei e com o reino, diz respeito só a uma pessoa. Então, vamos lá. O que eu vejo a maior dificuldade é que as igrejas que cuidam dos irmãos ricos, e eles precisam ser cuidados, porque nós falamos agora, Jesus não morreu por todos, não entendeu que a oferta e o dízimo que entra naquele local não é do local, é do reino. É do reino. E aí, que aquele pastor que está lá na comunidade, sofrendo ali, que a maioria dos irmãos que frequentam a igreja dele precisa de uma cesta básica, estão desempregados, é um lugar insalubre, não tem asfalto, não tem piso. Não tem banheiro, pastor. Não tem banheiro, às vezes não tem parede. E aquele pastor está ali pregando o evangelho, que na cabeça dele, ele não tem recurso, mas ele tem um recurso, porque é isso aí que você falou agora. Ele trabalha, ele serve um rei. E o rei é soberano, e o rei é dono do ouro e da prata. O problema é que os nossos irmãos que estão nos lugares nobres não entendem que os lugares insalubres também precisam desse recurso. E que este recurso não é dele, não é de uma placa. Esse recurso ele é do rei. Então, por isso nós vivemos essas dificuldades. Sabe, Natália, eu sonho com um dia, porque quando você olha a igreja de Laodiceia, ela era rica. Ela achava que era rica. Mas aí Jesus diz assim, estou à porta e bato. Ou seja, ela ficou tão rica financeiramente que ela colocou Jesus para fora. Eu sonho com um dia em que Jesus vai bater na porta dessas igrejas. E quando Jesus entrar nessa porta, eles vão abrir. E Jesus vai entrar. E eles vão falar, Jesus, olha que telão lindo, esse telão é para você. Jesus, olha a iluminação linda, é para você. Jesus, olha o microfone lindo, é para você. Jesus, o piso, cara, é para você. As poltronas, cara, é para você, Jesus. E Jesus vai ficar encantado com eles, porque com um jovem rico, porque há uma igreja rica hoje, abastada, que acha que é rica, mas é pobre, cega e nu.
E essa igreja vai acontecer... Jesus vai nela, porque Jesus morreu, Jesus não desistiu, Jesus ama a igreja, Jesus não está arrependido pelo seu sacrifício, Jesus ama a igreja, mas Jesus vai entrar nessas igrejas um dia. Eu sonho com esse dia, que Jesus vai bater na porta, que o som alto não vai impedir deles ouvir Jesus batendo na porta. E aí, Jesus vai dizer para eles, é tudo meu? Eles falam assim, Jesus vai encantar. Ele vai dizer, tudo meu. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Pronto. Eu sonho com esse dia, que eles vão apresentar o relatório. Jesus, gastamos milhões no telão, gastamos milhões no microfone, gastamos milhões no som. Eu falei, uau, é tudo seu, Jesus. Eu falei, uau, então vai, vende tudo e dá para os pobres. Vende tudo e dá para os pobres. Foi assim que ele falou com o jovem rico, vende tudo. Exatamente. Porque o jovem rico, ele cumpria toda a lei. Protocolo. Ele honrou os pais, ele cumpria toda a lei. E Jesus disse, vai, vende tudo e dá aos pobres. Então, eu sonho com esse dia, que Jesus vai entrar em algumas igrejas, sim. Algumas igrejas ricas e abastadas. E a pobre também, porque tem muitos lugares que tem nome de igreja que Jesus não está mais há muito tempo, né? E aí Jesus vai amar esse povo, vai falar, tudo para mim, vocês estão fazendo tudo em meu nome, tudo meu, que lindo. Vai, então, vende tudo e dá para os pobres. Né? Natália, a gente está terminando nosso tema, mas eu queria ouvir um testemunho seu sobre crianças e adolescentes. Eu lembro que quando nós começamos o projeto Fundaps, né? E a gente direcionou algumas ofertas, mesmo que era pouca ali para vocês ali no sertão. Pouco não, pastor. Era a oferta de aquilo que era necessário para aquele momento. Porque também tem isso. Muitas pessoas acham, eu não vou ofertar R$10, eu não vou ofertar R$5. Necessário para aquele momento. Eu volto a dizer, no reino de Deus não existe pouco nem muito. Existe necessário semente. Para aquele momento. Eu acredito que existe sementes e terra boa. As crianças, se eu fosse falar de testemunhos, eu vou falar de um aqui agora, específico. Ela é uma jovem que, assim, muito tímida. Não tinha, assim... Quase que para conversar com ela, você tinha que... Fala. E ela não falava direito. Ela era muito caladinha. Isso... Lá no sertão. Qual cidade? No Umbuzeiro, no sítio. Que o Umbuzeiro fica a 11 quilômetros de Tarrafas, né? E ela morava... Você ficou quanto tempo em Umbuzeiro, quanto tempo em Tarrafas? A gente morava numa casa na Tarrafas e trabalhava em Umbuzeiro. Mas, às vezes, nós dormíamos lá também, na base. Mas a casa missionária era na cidade. A base vocês cuidavam de quantas crianças integral? Integralmente, nós tínhamos a base de 82 crianças, assim... Nos últimos tempos, vamos colocar quase 100. Se a gente fizesse um evento, dava 100, mais de 100 crianças. E essa menina, pastor, ela se destacou porque ela era muito tímida. Alguém, assim, muito calado. Mas ela começou a se envolver com o projeto, com a base. Aí ela começou a fazer a artes e ciências, né? Porque era uma das atividades que a gente fazia lá na base, que é o circo. E ela começou a fazer lá o trapézio, o tecido, ela fazia toda essa parte do circo. E ela foi se abrindo, que no final ela estava pregando. E hoje ela é a líder da base. Uau! Então, a tímida, a que não falava, a que não tinha uma perspectiva assim. E o sonho dela é ter uma escola de artes, e eu acredito. E ela já tem a escola de artes, porque ela é a professora do circo da comunidade. Então, esse é um dos meus testemunhos que eu mais amo ver. Alguém que era calado para si, que não tinha uma comunicação com as pessoas, hoje é a líder de um projeto missionário. Um milagre que você presenciou? O milagre da Dona Zefa. Dona Zefa. Dona Zefa. Esse é o maior milagre. Beata, muito católica, muito... Dona Zefa e Dona Toinha também, né? Tem que falar da Dona Toinha. Mas eu vou falar da Dona Zefa e depois falo da Dona Toinha um pouco. Dona Zefa, ela tinha santo na parede toda, na casa dela. Porque lá eles têm muito santo na parede, muito santinho. Até o prefeito estava pendurado na parede dela. E ela conheceu Jesus na cama, no leito de enfermidade. E a primeira coisa que, na hora que ela conhece Jesus, ela manda arrancar tudo da parede.
É um milagre isso pra gente, porque é uma pessoa que cresceu. Porque o catolicismo é algo não só religioso, mas é algo cultural da família. É quase um pecado para ele sair do catolicismo. Mas a dona Zefa, isso não me salva. Isso não me transforma, isso não me cura. Pode tirar tudo. Glória a Deus. Pode tirar Que tudo. bênção. E logo em seguida ela é batizada nas águas, mesmo um pouco doente, debilitada. Ela foi batizada nas águas. E no mesmo dia que a dona Zefa é batizada, a dona Toinha, a mulher que tinha a chave da Igreja Católica, a mulher que limpava a Igreja Católica da comunidade, a que era responsável pela missa, ela desce as águas e diz: eu vou me batizar para que a minha família seja salva, porque vai começar em mim. Que bênção. Esse é um dos nossos maiores milagres. A transformação de pessoas que são improváveis, porque trabalhar com criança é muito bom. Mas pegar um adulto e que o adulto tenha essa transformação, mas é um adulto que viveu 70 anos no catolicismo, é um adulto que viveu uma vida voltada para aquela religião, aquela liturgia da Igreja Católica, elas faziam missa atrás de missa. Esse adulto hoje é um cristão totalmente voltado para Jesus. E a dona Toinha, o que mais me impressiona é que no aniversário dela de 57 anos, eu dei para ela uma Bíblia. Meio-dia, eu posso chegar na casa dela, ela está debruçada sobre a palavra. E nós que tem aí 20 anos na igreja, meio-dia nós estamos debruçados em muitas outras coisas. Mas a dona Toinha, que tem aí 4, 5 anos de cristã, todos os dias ela está debruçada sobre a palavra. E hoje ela fala do amor de Jesus dentro da casa dela. Então, esse é o meu maior milagre. Glória a transformação Glória dessas mulheres. Nosso tempo está acabando e é muito bom ouvir você, muito bom ouvir esses testemunhos. Vale a pena, né? Vale a pena viver. entregar a vida. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, Natália, acham que precisa de sair da casa, precisa sair do emprego, precisa largar a família, precisa largar as coisas para servir a Jesus. E isso também é um equívoco. Muito. O que a gente precisa entender é que no lugar que Deus nos colocou é o lugar onde nós podemos e devemos manifestar a glória do Senhor. Eu falo sempre. Eu lembro de um dia que eu estava indo eu estava fazendo um serviço numa casa de apoio do câncer do Hospital Mário Pena. E eu lembro que eu estava indo embora, do nada me deu vontade de ir embora. Era cedo, eram 15 horas da tarde. E eu saí, fui pro metrô, passou o metrô, falei, não vou nesse. Passou outro, não vou nesse. Passou outro, vou nesse. E ligado ali, orando, adorando, meditando. E passou outro metrô, não foi. Aí passou o metrô, falei, eu vou nesse. Entrei no metrô, passei de um vagão para o outro, e no meio desse vagão cheio, tinha uma poltrona vazia na frente. E eu pensei, deve ter sujeira, vômito, deve ter alguma coisa ali que ninguém sentou. E eu fui lá para ver, cheguei lá, sentei, estava limpa a poltrona, estava disponível. O vagão não entendi, o vagão cheio, hoje eu entendo, mas na hora eu não entendi, sentei. Quando eu sentei, um rapaz me perguntou assim, falta muito para chegar na estação final? Eu falei, deve faltar umas 4, 5 estações. Ele falou, se eu estiver dormindo, você me acorda? Eu falei, acordo sim. Só que ele não dormiu, ele começou a conversar comigo. A disponibilidade e ouvir o Espírito Santo. Por isso que eu falo que missão é onde você está. É a sua missão se cumpre onde você está. Onde você pisou. E aí ali ele começou a conversar comigo, falando que tinha bebido a noite toda, o dia todo, usado droga o dia todo, que ele estava se preparando para se matar. E aí eu olhei e falei, nossa, tem uns duas estações até a estação final, terminal, para a gente conversar aqui. E ele comecei a conversar com ele, falei, rapaz, sabe onde eu estou vindo? De uma casa de apoio do Hospital do Câncer. E lá tem dezenas de pessoas, de familiares que vêm do interior, se tratar em Belo Horizonte, fica lá com oxigênio, com aparelhagem, lutando para viver, e você forte desse jeito, lutando para morrer.
Por que a gente não faz assim? Vamos orar aqui, pedir a Deus para te dar um câncer e pega a sua saúde e dá para aqueles que estão morrendo lá. Ele assustou e falou, como assim? Eu falei, você não quer se matar? Então, vamos pedir a Deus que te dá você o câncer, você morre aos poucos e dá a sua vida, a sua saúde para quem está morrendo. Faz uma troca. E aí ele foi conversando, nós fomos conversando ali. Chegou na estação final, eu entendi que ele queria pular da passarela quando o metrô estivesse passando, e eu fiquei ali na passarela conversando com ele. E, resumindo aqui, ele mudou de ideia, nós ligamos lá para a noiva dele, para a esposa, não me lembro mais, faz muitos anos isso, e quando foi 10 horas da noite, ela me ligou, me agradecendo, porque eles estavam bem. O problema era de relacionamento ali, queria se matar. Então, missão é onde você está, na faculdade que você está, Onde você pisou. na sua casa, né, no seu bairro, dentro do ônibus, dentro do metrô, aonde você está. E missão é isso. Natália, eu quero também que, né, nesses poucos minutos que nos resta, você falar aí, resumidamente, qual é o seu plano de viagem agora para o Congo, como as pessoas podem entrar em contato para você, para estar te ajudando, e como as pessoas podem estar te achando também nas suas redes sociais, e como as pessoas elas podem participar com você agora nessa viagem. Já tem data? Já, em outubro. Outubro. Pastor, minha rede social é o id_ com propósito, porque nós andamos com propósito. Essa é uma das coisas que eu mais faço. Nós não podemos nos agir com a necessidade, sim com propósito. Então, vamos ir com propósito. A minha viagem para o Congo é dia 20 de outubro, depois do dia 20 de outubro. E se você quer andar comigo no Congo, me chame aí no direct do Instagram, que eu vou te explicar direitinho como funciona a questão do financeiro, da oração, dos amigos da oração, que eu acredito que a maior gasolina do missionário, pastor, é a oração, que você mandar uma mensagem, eu estou orando por você, missionário. Eu ganhei o dia, porque muitas das vezes, como diz, o urso te abraça lá, e quando você recebe esse estou orando por você, você recebe um abraço. Então, e o Congo está aí, dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro. É. Glória a Deus. Bom, estamos encerrando aqui. É um prazer estar falando aqui com você, Natália. O prazer é meu. E você que eu queria falar mais, né? Que a gente começa a falar de missões e a gente não quer parar, Sim, né? Verdade. Mas, e você que está nos assistindo, que assistiu até agora, entre em contato com a Natália, participe com ela. Envia ela para o Congo, ajuda ela a permanecer no Congo, nessa missão que Deus está preparando. E obrigado por estar aqui. Semana que vem nós voltamos. Deus abençoe.